Bom dia a todos! Hoje iremos dar início à gravação do podcast de Homeopatia, um projeto de extensão do curso de farmácia da Universidade Católica de Santos, que terá 4 episódios. Esse é o episódio 1, sobre a eficácia da homeopatia comparada aos tratamentos convencionais. Bem-vindo ao primeiro episódio de Homeocast, um podcast para desmistificar os mitos da homeopatia. Eu sou o Bento. E estou aqui com os meus colegas Alícia, Amanayara, Matheus Juliano e Thalita. Hoje vamos falar sobre um tema super interessante: a eficácia da homeopatia comparada aos tratamentos convencionais. Mas antes, temos uma perguntinha para vocês refletirem. Você acredita que um tratamento natural pode ser tão eficaz quanto um medicamento convencional? Essa pergunta é muito instigante, né? Porque muitas pessoas acreditam que a homeopatia ela é ineficaz ou ela é só um placebo. Mas será que é só isso mesmo? Ela é usada há tantos anos e milhares de pessoas no mundo ainda utilizam ela. Exatamente, Alice. A homeopatia é cercada por muitos mitos e hoje o nosso principal objetivo é discutir, entender o que é realmente a homeopatia, como funciona e discutir também alguns mitos. Então, para começar, vamos definir o que é a homeopatia, convidando Matheus e Thalita para falar sobre isso. A homeopatia surgiu lá no final do século XVIII, de uma forma de medicina que se baseia no princípio de que semelhante cura semelhante. Isso significa que uma substância que em uma pessoa saudável pode causar sintomas, se aplicada de forma diluída em uma pessoa com sintomas semelhantes, pode estimular o sistema da pessoa a uma autocura. Exatamente. Essa ideia foi introduzida pelo médico alemão Samuel Hahnemann, que trouxe também a técnica de dinamização, que é a diluição e agitação das substâncias com a intenção de possível reduzir a toxicidade das substâncias e potencializar os efeitos. Então, desde então, a homeopatia tem sido utilizada em vários contextos, buscando compreender a complexidade do ser humano e a natureza das doenças também, procurando um equilíbrio no organismo. Já se perguntou por que existem tantas formas de tratar a mesma doença? Então agora nós vamos falar de 2 abordagens completamente diferentes: a homeopatia e a alopatia. A homeopatia e a alopatia elas são como 2 estradas diferentes, porém que levam ao mesmo destino, a saúde. Geralmente, quando sentimos algo como uma dor ou uma febre, sempre recorremos aos medicamentos convencionais, Porém, nem sempre a alopatia pode ser a melhor opção, porque apesar de ser muito comum essa prática, os alopáticos podem também ser muito tóxicos e causar dependência em alguns casos. Então, é muito fundamental a gente entender o que é cada uma dessas terapias e como funcionam. Isso mesmo. A alopatia, que é a medicina tradicional, se baseia no princípio dos contrários. Isso porque as substâncias dos medicamentos têm uma ação contrária aos sintomas, com o objetivo de diminuí-los ou eliminá-los. É daí que vem o prefixo anti das classes de medicamentos, como anti-inflamatório, antibiótico, entre outros. Esses medicamentos podem ser de origem sintética ou até mesmo natural, mas podem ser tóxicos, causar até dependência e, consequentemente, uma resistência, que é quando chega ao nível da substância não funcionar mais. Isso tudo além dos efeitos colaterais, é claro. Então é muito importante ressaltar que o paciente deve ter consciência e não se automedicar e sempre buscar a consulta profissional. Isso mesmo. Já a homeopatia ela se baseia no princípio da cura do semelhante. Então, é produzido medicamentos através dos sintomas da doença, mas em doses bem diluídas, com o objetivo de agir na causa daquilo e estimular o corpo, não só no sintoma. Então, por exemplo, imagine que você tenha uma gripe, a homeopatia ela vai estimular o seu corpo a combater esse vírus e a restaurar também o estado de equilíbrio no organismo. E essas 2 terapias elas são bem diferentes uma da outra, já que a homeopatia ela tem um foco no indivíduo como um todo e a alopatia tem o objetivo de tratar a doença em si. Mas não tem problema nenhum usar as 2 terapias ao mesmo tempo, porque uma pode complementar a outra. Beleza. Agora, vamos mergulhar em um tema que gera muita curiosidade e debate. Muitas pessoas têm dúvidas sobre como a terapia homeopática funciona e se ela realmente traz benefício. Vamos esclarecer essas questões com uma conversa rica e informativa.
Começaremos com um mito muito comum. A ideia de que a homeopatia é apenas um placebo, ou seja, uma crença, otimismo sobre o efeito. Alice, Ana Mayara, como você explicaria para alguém que nunca ouviu falar sobre homeopatia por que essa terapia pode ter efeitos além da mente? É uma ótima pergunta. A homeopatia ela se baseia no princípio de estimular o próprio organismo a se curar. E os medicamentos homeopáticos, apesar deles serem altamente diluídos, eles são capazes de desencadear uma resposta terapêutica complexa. Então, também existem alguns estudos que apontam possíveis efeitos, né, além do placebo. E esses estudos que, apesar de validarem a homeopatia, ainda há muito debate também sobre o assunto. Eu concordo que os estudos eles são realmente importantes, mas a gente também tem que valorizar os experimentos clínicos, né? Diariamente as pessoas relatam que tem melhora com o tratamento homeopático, mas também é importante ressaltar que a homeopatia ela é uma terapia individualizada, ou seja, você precisa analisar tanto os aspectos físicos, emocionais e sociais da pessoa para que ela tenha um medicamento adequado no seu tratamento. E outra dúvida também muito frequente é sobre a alta diluição dos medicamentos, né? De se imaginar como que uma substância tão diluída pode ter algum efeito, né? E a diluição ela é um princípio fundamental da homeopatia. Durante o processo da dinamização, os medicamentos, a substância, ela é sucessivamente diluída e agitada para potencializar o medicamento e fazer com que ele aja de uma forma mais profunda no organismo. Um outro grande questionamento na homeopatia é a falta de evidências, mas é um equívoco falar que a homeopatia não tem evidências científicas. De acordo com a Associação Médica Homeopática Brasileira, a homeopatia se baseia em dados clínicos e experimentação científica. Além disso, ela é reconhecida por conselhos profissionais e é ensinada em universidades. Ou seja, ela é uma prática segura, respaldada por instituições sérias. Não é uma crença, mas sim uma prática com embasamento científico e institucional. Sim, a homeopatia é considerada segura, pois os medicamentos homeopáticos são altamente diluídos e não apresentam os mesmos efeitos colaterais que muitos medicamentos convencionais. No entanto, é fundamental procurar um profissional qualificado para o acompanhamento adequado. Bom, e uma ideia bastante comum também é que os medicamentos homeopáticos são feitos exclusivamente de plantas, mas não é completamente verdade. Os medicamentos homeopáticos podem ser produzidos a partir de substâncias vegetal, animal e mineral. O importante é que a substância siga o princípio da homeopatia, né, que é a diluição, a dinamização. Ou seja, a homeopatia ela tem várias fontes de produção, mas é importante que siga, sempre respeite, né, os princípios da homeopatia. Certo. Tem muita gente que pensa que a homeopatia ela só começa a aprender resultado depois de um longo tempo de uso, enquanto os medicamentos alopáticos eles agem um pouco mais rápido. Ana Mayara, como você avalia isso? Essa é uma generalização, né? A velocidade de ação dos medicamentos homeopáticos ela vai depender tanto da natureza da doença, quanto do estado do paciente. Em condições crônicas, é normal que o medicamento demore um pouco mais para agir, porque ele vai agir na causa da doença. Já em condições agudas, pode ser mais rápido. Mas a homeopatia ela não é lenta por natureza, mas sim uma terapia que vai agir na causa da doença e em alguns casos pode sim levar um tempo a mais. Certo. Também grande parte das pessoas acreditam que os medicamentos alopáticos eles têm uma eficácia maior, né? Por serem feitos com substâncias químicas, né? Mateus, como você vê essa comparação? Bom, a eficácia de um medicamento não está diretamente relacionada à sua composição química. Tanto os medicamentos alopáticos quanto os homeopáticos, eles têm os seus princípios ativos, os seus meios de ação. Tem suas indicações. A homeopatia, ao utilizar substâncias altamente diluídas e dinamizadas, estimula o próprio organismo a se curar, promovendo um tratamento mais individualizado e menos invasivo. E diante de tantas opções de tratamento, como os pacientes devem escolher o que é melhor para eles? Bom, a escolha do profissional é fundamental, né? É importante que a gente escolha um profissional ético, qualificado e que principalmente esteja disposto a ouvir o paciente. Mas também esse profissional ele precisa ter conhecimentos de medicamentos alopáticos também, para poder oferecer um melhor tratamento para cada caso. Beleza. Então, para recapitular,
A homeopatia é uma prática médica com uma abordagem individualizada e um histórico longo, que muitas vezes é mal compreendida. Embora existam mitos, como a ideia de que é apenas placebo ou que pode substituir tratamento convencional, existem evidências e relatos de pacientes que mostram a eficácia da homeopatia em determinados contextos. E é isso que a gente quer deixar claro. A homeopatia tem seu lugar sim na medicina, mas é importante entender como e quando usá-la, sempre com acompanhamento profissional. E esperamos que esse podcast tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas e desmistificar também alguns mitos. Se você tem interesse em aprender mais, continue acompanhando o Homeocast. Nos próximos episódios vamos trazer mais informações e discussões sobre como a homeopatia pode contribuir para o bem-estar. E não se esqueçam de seguir nosso podcast nas plataformas de áudio e também compartilhar com aquela pessoa que você acha que pode tirar proveito dessas informações. E se você tiver perguntas ou dúvidas, manda uma mensagem pra gente. A gente vai adorar ouvir essas sugestões e temas de vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvirem nosso primeiro episódio do Homeocast, a sua dose homeopática semanal de podcast.